Olá, meus irmãos, tudo bem? É com alegria que eu cumprimento vocês e mais essa oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pela Tua direção em nossas vidas, nos conduzindo pelas sendas do viver cristão na direção do Teu reino, para que em muito breve possamos, pela Tua graça, estar sendo recebidos por Teus filhos nas nuvens dos céus. Continue nos dirigindo e nos guardando, nos livrando de todo mal. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A função da mordomia cristã. Um tema muito importante a ser estudado. E de cara temos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, para iniciarmos nossa reflexão. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se lermos esse texto e interpretá-lo na ótica que a maioria dos cristãos de todas as religiões do mundo interpretam, usam como base a inspiração romanista, que vem desde o ano 300 da era cristã para cá. Se usarmos essas bases, não chegaremos a conclusão alguma. É frustrante, porque a ideia de santificação que vem desse período, da estrutura religiosa dominante daquele período, que contaminou o resto do cristianismo e até hoje encontra-se contaminado em sua grande maioria com essa interpretação, é a ideia de que é mérito pessoal. Santificação faz por onde? Mérito pessoal. Essa é a ideia de santificação. Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo. Isso é santificação. É uma decisão pessoal de cada um de fazer ou não fazer as coisas, de deixar de fazer ou fazer. Mérito pessoal jamais, da ótica bíblica e teológica, no seu verdadeiro sentido, jamais se constituiria ato de santificação. A palavra santificado quer dizer separado. Santificar quer dizer separar. Quando nós nos colocamos nessa condição, nós aceitamos pertencer a Deus e deixar que Ele guie a nossa vida. E quando Ele guia a nossa vida, tudo o que entendemos sobre vida cristã, sobre a palavra de Deus, olha que pode estar completamente equivocado. Porque a verdade, ela é dura, mas machuca só na hora. Mas ela rompe preconceitos, ela rompe as tradições humanas. Imagine só que Cristo andou aqui na terra o tempo todo combatendo a tradição dos líderes da sua igreja nos seus dias, o tempo inteiro. E ainda criticou que eles vão no mundo inteiro atrás de um prosélito, atrás de um seguidor, e colocava tanto peso nas costas deles que nem com o dedinho eles queriam carregar. E disse que eles eram cegos guiando cegos, que ambos cairiam no mesmo buraco. E isso continua, infelizmente. Quando se trata desse tema, santificação, é assim que as pessoas acabam olhando. Aí eles acham: nossa, hoje eu dei uma oferta para a igreja, não, estou santo. Nossa, hoje eu fiz um trabalho missionário, hoje eu estou santo. Nossa, eu visitei os presos, nossa, estou santo. Eu saí e fui distribuir folheto hoje o dia inteiro, eu estou santo. Eu bati porta em porta, eu estou santo. Que ideia mais frustrante. Tudo que nós fazemos na nossa vida missionária é resultado da direção de Deus em nossa vida. É isso que nós vamos ver dentro desse tema. De fato, existe só dois caminhos. Ou você se entrega a Ele
que é a luz, é a vida, e Ele vai te conduzir sempre à luz, ou você não se entrega e estará nas trevas e tudo mais que fizer, ainda que por melhor que sejam as intenções, moralmente falando ou espiritualmente falando, não é o que Ele pede, não é o que é verdade. A oferta de Caim, não se esqueça, foi rejeitada. A oferta de Abel foi aceita, porque ele serviu a Deus do jeito que ele pediu, do jeito que ele guiou no coração dele, e não do jeito que ele achava que estava certo, como seu irmão fez e foi rejeitado. A sua oferta foi rejeitada e suas ações falaram por si, e isso não mudou nada até hoje. Portanto, são só duas portas, estreita e larga. Não é fácil, é porta estreita, mas é ela. Quando você aceita Cristo, Ele te conduz por ela. Apesar de, na ótica bíblica, só existirem duas igrejas, que é Apocalipse 12 e Apocalipse 17, uma representada por uma mulher pura e a outra representada por uma mulher prostituta, infelizmente, em ambos os casos, acontece a larga baderna religiosa quando as pessoas entram na igreja pura com essa ideia de santificação por méritos próprios. Isso é baderna religiosa purinha. É trazer a contaminação da Babilônia e trazer para dentro da igreja verdadeira. Porque a verdadeira igreja, ela é constituída pela direção de Cristo na nossa vida. Por essa escolha, não por méritos nossos, porque jamais teríamos méritos satisfatórios para sermos enquadrados em pessoas santas. Nós somos santos porque pertencemos a Deus, e tudo que pertence a Deus é santo. Esse é o fato da santidade. Por isso Ele cuida da gente, inclusive do filho pródigo. Ele tirou ele lá do chiqueiro e trouxe de volta, mas desde que houve a espontaneidade dele de sair do chiqueiro e voltar para os braços do Pai. Então, houve santidade no momento que ele levantou lá no chiqueiro e aceitou ser dirigido por Deus, de volta ao braço dos pais. Ele estava separado. Mas o que separou ele não foi ele ter levantado e saído do chiqueiro por conta própria, por arrependimento ou por que quer que seja. Não, foi a decisão dele de deixar Deus governar a sua vida. Quando ele aceitou Deus governar a sua vida, Deus o trouxe de volta. O Espírito Santo o levou de volta ao braço do Pai. E é isso que é santidade, é aceitar a direção de Deus em nossas vidas. E ao contrário disso, é permitir que a baderna, a confusão religiosa que o diabo tenta implantar no mundo religioso, venha a contaminar outros à nossa volta. Nós não podemos permitir que a baderna generalizada babilônica reflita na nossa individualidade e principalmente na coletividade ao nosso redor. Santidade jamais se constituiu atos de méritos próprios. Não tem nada a ver. É pura e simplesmente o fato simples de aceitarmos ser guiados por Deus, de pertencermos a Deus. Ele nos separa, Ele nos guia, Ele nos dirige. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cristo como centro. Se citarmos o texto de Gálatas 2:20, aqui fica a chave absoluta da mordomia cristã. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que as minhas escolhas, as minhas ações são resultados da direção de Cristo em minha vida. E isso é uma mensagem objetiva para o bom entendedor do que é a verdadeira mordomia cristã, vida total. Houve a entrega, Ele dirige, Ele conduz. Se Ele é o centro de nossa vida, os nossos sermões, as nossas mensagens, as nossas lições deixarão de ter o pitaco pessoal
para ter o assim diz o Senhor, porque Cristo é o centro. Nossos sermões se tornaram cristocêntricos, nossas lições se tornaram cristocêntricas, nossa vida se tornou cristocêntrica. Esse é o testemunho cristocêntrico que Paulo nos deixou. Ele levou a vida inteira para chegar a essa conclusão. Quando ele entendeu, ele cumpriu sua missão e descansou. E nós, quando entenderemos isso? Que Cristo deve ser o centro de nossa vida. Que é o fato simples e puro de nos entregarmos a Ele, que resultará na santidade ao Senhor. De sermos de fato santos, porque pertencemos ao Senhor. Isso é santidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, a doutrina do santuário. Curioso. Parece que não tem nada a ver, né? Doutrina do santuário com mordomia cristã. Mas tem tudo a ver. Tudo. Primeiro, enquanto Cristo ministra no santuário celestial, pela missão do ID, pela causa do Evangelho, pela causa da redenção, pela causa do amor de Deus pelo mundo de tal forma que chegou a dar o seu unigênito, único da espécie por nós, enquanto ele ministra lá no santuário celestial, no nosso santuário individual, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito do Senhor habita em vós? Enquanto isso, o Espírito Santo governa a nossa vida, tenta nos convencer desses princípios elementares da mordomia cristã que devemos nos entregar por causa do sacrifício oferecido lá no Calvário um dia, por causa do trabalho que Cristo tem feito no santuário celestial como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso Salvador, para que em muito breve possamos nos realizarmos com o encontro com o Senhor nos ares e recebermos de volta a condição de raça pura. Veja que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário do Deus vivo. E lá no santuário real, construído não por mãos de homens, mas por mãos do Senhor, o trabalho é o mesmo. O enfoque é salvação. E toda a mordomia cristã é refletida através desse santuário nosso. Seja por nossas palavras, seja por nossas escolhas. É tudo que nós fazemos. O templo, os tesouros e os talentos. Tudo é refletido através desse santuário do Deus vivo, guiado pelo Espírito Santo. Assim, toda a nossa vida, vida total. Então tem tudo a ver. O vacilo com o tempo aqui, o tempo de lá não vacila. As profecias, a escatologia, toda ela vai acontecer à risca. Eu me preparando ou não, eu aceitando ou não. Então tem tudo a ver. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A doutrina do santuário envolve o santuário de Deus e envolve o santuário do Espírito Santo. É nele que optamos de servirmos ou em luz ou em trevas. E assim, por nossas escolhas, em muito breve, pela graça de Deus, dirigido por Ele, separado por Ele, poderemos um dia, e muito breve, fazer parte do reino eterno. Estar de volta ao lugar que nunca deveríamos ter saído, o reino eterno. A reflexão sobre a doutrina do santuário, podemos analisar em 1 João 2:1, Hebreus 4, de 14 a 16 e Apocalipse 14:7. Nesses três textos bíblicos, chegaremos à conclusão do que acabamos de concluir. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Doutrinas cristocêntricas. Quarto tema. Se analisarmos o Evangelho de João no capítulo 14, verso 6, de cara ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém chegará ao Pai ou à salvação se não for por mim. Pense no que ele diz. Observe se isso não é um fundamento claro de doutrina cristocêntrica. Dele sendo o centro de nossas vidas, o centro de nossa salvação, como é o centro da redenção e é o centro da criação. Como olhar de outra forma? Como imaginar que alguém possa ter condição por si próprio de ser alguma coisa diante dele, se não é por ajuda dele? E se observarmos João capítulo 17, verso 17, onde na oração sacerdotal, o próprio Filho do Deus vivo aqui na terra, pedindo por mim e por você, porque ele pede ali por aqueles 12 e pelos aqueles que se agregariam ainda àquele grupo, como eu e você hoje. Ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus tem ela escrita e tem ela viva na nossa consciência, na revelação de Deus a mim e a você. Sabe, irmãos? Aqui mostra ele também como centro. Porque se a palavra dele é a verdade, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mais uma vez, profundamente colocado, ele é o centro. Se Cristo é o centro, tudo em nossa vida gira em torno dele. Desde que façamos como Paulo sugeriu, como Paulo fez, deu exemplo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a nossa jornada. Essa é a nossa missão. Dessa forma alcançaremos a nossa missão com êxito. Se ele é o centro da nossa vida, ele é o centro do universo. O universo inteiro gira em torno dele. E aquilo que está girando em torno dele, que não é luz, que são trevas, em muito breve, de uma só vez, será extirpado. Assim que acontecer a consumação do plano da redenção. E que não tarda. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para que estejamos naquele momento dentro da cidade santa e não do lado de fora. A parábola do rico e Lázaro dá uma representação bem nítida dessa escatologia. Lá no seio de Abraão e lá fora sendo consumido. No desfecho daquele grande dia. As três mensagens angélicas, quinto tema. Se analisarmos Apocalipse 14, de 6 a 12, podemos notar que essa mensagem é a última mensagem de advertência ao mundo, resumida em 3 grandes lances, que se concluirá num termo ainda mais belo, com Apocalipse 18, conhecido como alto clamor. Essa última advertência de Deus ao mundo, tão subdividida em 3 mensagens angélicas e num termo maior, que é alto clamor, sabemos, temos a certeza que é a última mensagem de advertência do Senhor a esse mundo perdido que vivemos nele. E isso aconteceu já um dia, alguns anos atrás, por volta de 2.350 anos antes de Cristo, o conhecido dilúvio. Durante 120 anos, Noé pregou essas mensagens de advertência ao mundo antediluviano. E tinha muito mais gente do que tem hoje no mundo, porque eles viviam muito mais tempo do que vivemos hoje. A média de vida lá era por volta de 900 anos. E quantos morreram? Uma população incontável, como a nossa hoje, ou bem maior que ela. As pessoas olham para a Bíblia como um livro de carochinha e esquecem que esse planetinha nosso é uma poeira no universo. Os próprios planetas que giram em torno do Sol, o nosso não é o maior e não é o menor. Tem planetas muito maiores do que a Terra. O próprio Sol que giramos em torno dele, junto com os demais planetas,
é milhões e milhões de vezes maior do que a Terra, do que cada planeta desse. E se ainda pensamos que esse Sol é grande, esse Sol tem mais 7 companheiros, o maior deles se chama Alcione, está no centro. Cada Sol desse com seus planetas girando em torno de si, todos esses sistemas solares girando em torno de Alcione, o Sol maior. E Alcione, com essa constelação toda chamada constelação de Touros, toda ela, junto com as demais constelações do universo, giram em torno do Senhor. Aí as pessoas querem olhar para a Bíblia e achar que é um livro de carochinha, com tanta informação, com grandiosidade das informações contidas nela, no simples livro conhecido como Gênesis. O que aconteceu lá no dilúvio foi algo estrondoso, foi algo terrível. A quantidade de pessoas que morreram, que tombaram naquela catástrofe, é uma loucura. Só sobraram 8 humanos, 4 homens e 4 mulheres, e uma grande maioria de animais que tinham mais fácil convivência com os humanos, entre os animais selvagens e principalmente animais domésticos. Outros que viviam sobre a face da terra foram eliminados ali. Esse mundo que nós vivemos hoje, com o relevo totalmente mascarado pela situação do dilúvio e glaciações que já passaram por esse planeta, meus irmãos, um dia nós conheceremos cada detalhe dessa poeirinha que nós vivemos e chamamos de planeta. Já houve uma destruição. Foi 120 anos de pregação até acontecer. E tem muito mais que isso que já está sendo pregado hoje. Desde o dia 22 de outubro de 1844, conforme as profecias de Daniel, desde que o Senhor entrou para o lugar santíssimo do santuário celestial, que começou essas 3 mensagens angélicas a ser pregadas aqui na terra. Alguns continuam como nos dias do dilúvio, como disse o próprio Cristo, comendo, bebendo, casando, dando casamento, mas não estão preocupados com a verdade, está preocupado com tradição religiosa, está preocupado com o seu próprio umbigo, com a sua própria camisa, com a sua própria roupa, com o que tem que comer, o que tem de beber. Mas aceitar que Ele nos provê tudo isso, viver isso, de fato, é como Paulo disse, ser crucificado. Porque o normal é exercer as funções da nossa ansiedade. Explorar todo o nosso tempo, tesouro e talento para alcançar isso primeiro, o resto depois. E Cristo disse, procurar em primeiro lugar o reino dos céus, que o resto será acrescentado. A lição difícil. É uma lição difícil. Mas esse é o caminho. Porque realmente é ser crucificado com Cristo, seguir nessa ordem. Não é fácil. É porta estreita. Mas as 3 mensagens angélicas, para mim e para você hoje, representam exatamente isso. Pense nisso. Onde estamos posicionados nessas mensagens angélicas? Antes que seja tarde demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, diz às igrejas. É a mensagem que foi dita para mim e para você. Mordomia, 6º tema. Se analisar 1 Pedro 1, verso 15 e 16, como Hebreus capítulo 2, verso 14, perceberemos então que sem essa santificação, nesse termo bíblico correto, teológico, que é sermos separados por Deus, aceitar ser separado, aceitar pertencer, aceitarmos pertencermos a Ele, olhando desse prisma, é a única forma de sermos salvos. Sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Então não aceite ser confundido pela grande Babilônia, pela mensagem satânica, mentira de Satanás, de que santificação são atos de méritos pessoais. São coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso é compulsão babilônica, jamais santificação. Lembre-se que já desde o antigo santuário hebreu,
As coisas dedicadas ao Senhor, tudo é santidade ao Senhor. Eu e você também somos. Mas isso é o fato simples e puro de pertencermos a Ele. Não significa que ao pertencermos a Ele, perderemos nosso livre-arbítrio ou sequer deixaremos de tomar tropeções daqui e tropeções dali. Jamais. E isso só será possível quando formos revestidos completamente da raça pura, redimidos, resgatados completamente deste mundo. Mas enquanto respiramos nesse mundo, estamos sujeitos a quedas porque somos mortais. E como mortais, só Cristo foi o exemplo perfeito de um mortal que assumiu a condição mortal, que morreu, e morreu a morte eterna. Não foi só o sono da morte, foi a morte eterna, Apocalipse 1:5. E não pecou em nada o tempo todo. Ele morreu e pagou o nosso preço. Mas eu e você, qualquer mortal que já pisou sobre a face dessa terra, jamais teria mérito próprio ou condição de servir como salvação para quem quer que seja. Porque mortal já nasce contaminado, em condições absolutas. Para os primeiros passos a caminhar na terra, já começa logo a inclinar-se em direção ao pecado. Então, santidade ao Senhor é pertencer a Ele, é aceitar isso. E trabalhar o tempo todo na luta do grande conflito, no exercício da missão do ID, para sermos vitoriosos a cada dia, pertencendo ao Senhor. Isso é consciência de mordomia cristã, que a nossa vida total é dirigida por Ele. Jamais confunda santidade ao Senhor, ser santo, com méritos pessoais, com decisões pessoais de fazer ou deixar de fazer as coisas. Santidade é pertencer a Deus. Ser santo é pertencer a Deus. Não se esqueça disso, amado irmão, amada irmã. Sétimo tema, maturidade espiritual. Rota segura. O que temos em Lucas capítulo 22, verso 32, olha o que Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Bora viver uma vida completamente entregue ao Senhor, que a direção dos nossos projetos, a direção das nossas escolhas será bem diferente do que a decisão que normalmente temos tomado, inspirados na grande maioria. Que a palavra do Deus vivo guie as nossas decisões e possamos, tanto na nossa intimidade pessoal como coletiva, pela graça de Deus, vivermos para a honra e glória de Deus como pessoas que sirvam ao Senhor em espírito e em verdade. E possamos ser úteis, de fato, às pessoas que nos cercam. Esta é a única forma de refletirmos a base de todo o universo, que é amor. Amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Senhor Deus, unja-nos com o conhecimento da Tua palavra, para que os nossos passos sejam firmes na direção do Teu reino. Muito obrigado pela Tua direção em nossas vidas e por ungir a nossa vida com a palavra viva do Teu Evangelho. Nos inspire a compreensão e a vivência desses temas que temos estudado na Tua palavra ao longo de nossas vidas. E capacita-nos, Senhor, de servirmos em espírito e em verdade. Que possamos, de fato, encontrar realização em Ti, diante dos homens e diante de Ti. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.